Aí eu fiz uma experiência. Eu fiz aquilo que é o início do método, que é onde ele estava, que é aquela, sabe aquela linguagem simplificada, sem partitura, através de uns números coloridos. Você coloca ali uma informação de uma maneira lúdica. Interessante, desculpa interromper. O senhor, então, assim como acredito que 90% dos métodos modernos de violino, começa construindo a parte auditiva e mecânica. Totalmente. Não lendo. Não, imagina de jeito nenhum. É tão bom ouvir isso de outras Não, pessoas. eu aprendi lendo e às vezes você acha que você está fazendo música, você não está fazendo música, aquilo é só uma linguagem sabe um simbólica. comentário? Tem gente que está assistindo aqui que não me conhece, eu estou falando como se todo mundo me conhecesse, né? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que se chama Violino Didático também, onde a gente ensina violino. E a gente recebe de vez em quando, e a gente acha, dentro da equipe, a gente acha bonitinho, inocente, quando a pessoa fala, não, porque eu já sou intermediário, eu sei ler partitura. Você saber ler partitura não tem absolutamente nenhuma relação com o seu nível no violino. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos lá, são coisas completamente diferentes. O aprendizado de uma partitura é o aprendizado de uma língua. É uma linguagem simbólica. O que é um símbolo? É uma convenção. Tudo aquilo é convencional. A bolinha, numa determinada linha ali, num pentagrama, ela tem um determinado nome, numa determinada clave, mas poderia ser outra coisa. Certo? É tudo convenção. E pasme, antes de existir essas bolinhas na linha, existia música. Sempre existiu música e não tinha bolinha? Não é verdade? Como que eles tocavam? Como é que eles faziam música sem bolinha? Nossa, essa pergunta... Cara, essa pergunta é uma pergunta revolucionária. Como fazer música sem bolinha? Porque hoje, para algumas pessoas, é tão atrelado uma coisa na outra que, não, na minha visão, não deveria ser tão atrelado assim. Porque música existe num plano que não tem nada a ver com papel. Absolutamente. O papel ele é a representação para que você acesse de forma mais facilitada esse plano. Exatamente. E esse acesso ainda é limitado, porque no papel você não consegue escrever tudo. Como numa poesia, num texto qualquer, você escreve um texto, você escreve um livro, você conta uma história, e aí você precisa interpretar aquilo. Se você ler aquilo sem a A galera, que tem gente... Nossa, desculpa, eu tô te Não, vai lá, muito. vai lá. A galera, tem gente que acredita que na partitura tá escrito tudo. E isso é de uma ignorância, assim, gigante. Tudo bem, eu sou ignorante em vários assuntos, não é uma questão de ser ignorante. Quem acha que na partitura tá escrito tudo, leia os artigos sobre a música de Bartók. E como se toca a música de Bartók. Que o Bartók talvez foi um dos primeiros grandes compositores que começou a provocar nesse sentido de que na partitura não estão todas as informações. Nem perto disso. Não, é impossível. É impossível. Por quê? Porque música, bom, é arte. Arte é sentimento, envolve sensações. E a sensação é uma coisa pessoal. Se você acha que você consegue escrever todas as sensações humanas, isso significa que você mapeou todo o ser humano. Isso significa que ou você é muito para lá de todos os gênios que passaram pelo mundo, ou você é algum tipo de ser supra-humano, certo? Porque é impossível isso. Então a pessoa ela precisa experimentar aquilo, sentir aquilo, traduzir aquilo em emoção, e você não tem como fazer isso se você não experimentar a música. A partitura por si só, é claro que ela não vai te dar isso. É uma orientação de uma sequência de notas. Muito bem, você conseguiu descobrir qual é a sequência de notas? Agora veja que emoção tem nisso. Se você realmente quer fazer música de verdade, veja que emoção tem nisso. Porque se for só tocar forte e fraco, no ritmo, acelerando, não sei o quê, eu programo um computador e ele toca. Cara, coisa mais chata. veja se não é. Você pega um baita músico que toca bem, afinado, com uma excelente postura, no ritmo, técnica perfeita, afinação perfeita e chato. Você já viu isso? Muito. Não é? Aí você pega um que ele é meio desafinado. Eu vi um senhorzinho nunca tocando teve uma instrução vez. formal Nunca na teve, vida. mas ele pega aquela emoção dele e ele toca uma linha melódica com uma interpretação e uma emoção que você olha e fala assim, isso é arte, isso é claro, música. só para tomar um cuidado, eu já apanhei muito na internet. Então... eu tô me acostumando então, também, de 2022. Nós não estamos 2021 atrelando necessariamente que
só acessa esse emocional e sensação quem não tem instrução nenhuma. Não é isso que a gente tá Não, falando. de modo nenhum. Tá cuidado. De modo nenhum. Na verdade, geralmente é o contrário. Consegue acessar melhor quem justamente estudou e conhece bem tecnicamente para que tenha mais ferramentas Exatamente. de demonstrar É isso. claro. Então vamos lá. A pessoa... Assim, tem gente que não acredita em talento. Grandes músicos, espalas de grandes orquestras. Eu já vi no Instagram. Você acredita em talento? Não. Ele acredita exclusivamente no estudo do instrumento. Uhum. Bom, tudo bem. É uma Eu acho de uma inocência também muito grande. Mas você está falando de grande música. Eu fiquei meio decepcionado de ver aquilo ali. E eu acompanhava lá no Instagram. Bom, muito bem. Então, eu acho que existe um talento, uma coisa que é supra-humana, que vem da alma humana e isso daí você consegue despertar a pessoa para isso. Mas cada um trará o seu. Uhum. Você não coloca isso na pessoa, mas você consegue despertar a pessoa para isso. E aí, é claro, com exemplo, com técnica, com demonstrações. Porque você sabe uma frase que eu acho muito legal? É assim, o aprendizado, como que é? Quando você está desenvolvendo o seu aprendizado, você, na verdade, está desenvolvendo a sua cultura, o seu eu interior mesmo, né? Então, você consegue, demonstrando para uma pessoa alternativas, você enriquece o repertório da pessoa e a pessoa consegue, tendo talento, fazer as suas escolhas dentro do seu talento. Porque se a pessoa não tiver percepção nenhuma, vamos supor, eu não gosto de falar uma pessoa que não tenha talento. Eu nunca peguei alguém que não tenha nenhum talento. Alguma coisa a pessoa sempre traz, né? Mas se a pessoa tem uma percepção limitada, vamos dizer assim, tecnicamente, ela consegue tocar uma música no ritmo afinado, se sentir feliz, satisfeita com aquilo, contribuir para o grupo. E ela tem uma limitação, mas aquilo para ela é bom. Então, para ela, aquilo é emocionante. Pronto, a música cumpriu a sua função. Agora, tem gente que vai além. E tem gente que vai além e às vezes é arrogante. Técnicas, às vezes a pessoa não quer saber. Você já viu, por outro lado, grandes músicos que têm um grande talento, mas também não gosta de estudar, não gosta de técnica. E aí? E aí que a pessoa, na verdade, deixa de somar aquelas duas coisas fundamentais que nós temos, né? Que é o talento que você traz de você, a sua cultura, com o seu esforço e a sua busca por informações técnicas. Aí é imbatível, né? Agora, a gente está falando talento, e eu sei que, apesar de eu não ser pessoalmente da congregação, minha avó era da congregação. Ah, sua avó era da congregação? Ela era porteira na Comum da Granja Viana. É mesmo? Ah, que legal. Então eu frequentava os ensaios musicais, assim, eu ia ver. Você conhece o ambiente lá? Conheço, eu estou familiarizado. Conhecer é outra palavra, eu acho. Sim, então. Estou familiarizado com o ambiente. E eu vejo que existe bastante essa crença do dom, do talento, quase como uma coisa divinal. Tem isso. Ou quase não, para muitas pessoas Sim. de fato Sim. uma coisa divinal. Sim. Qual é a sua visão sobre, um pouco mais aprofundado, o que exatamente é esse talento, esse dom? Tá bom, eu posso falar. E você vê diferença, talento e dom? Sim, bom, eu posso falar da minha percepção e da minha experiência. Porque às vezes a gente tem uma experiência, né? E aí você forma uma percepção. Vamos lá. Se eu acredito em dom, absolutamente. Existem, até por uma questão de fé. Né? Se você é um cristão e não acredita em dons, então você está falhando em relação às bases da fé, porque é bíblico isso, a questão do dom. Agora, a música em si é um dom? Porque quando se fala em dom, você pode falar em vários dons espirituais, coisas sensoriais que vão além da sua matéria. Mas e a música? É um dom? Eu acredito que sim. Sabe por que eu acredito que sim? Porque se você for reparar, a música, eu sempre falo, ela não foi inventada, ela foi descoberta. O acorde de dó maior, o acorde de sol maior, essas relações harmônicas existem na natureza. O homem não inventou aquilo. Não é que ele chegou e falou assim, essa nota dó combina bem com mi, combina bem com sol. É o seguinte, inventei o acorde de dó maior. Cara, você descobriu o acorde de dó maior, ele estava aí para você descobrir. Esses sons existiam. Existiam esses sons. Então, se eu for, aí a gente pode falar sobre Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, quando pegou uma corda e começou a dividir aquilo, e foi descobrindo uma relação de sons, notas que se combinavam. E por que aquilo se combina? Porque a gente que doido, quer ver? Ó. Mas pode ir, mano, eu quero só fazer uma pesquisa porque eu não gosto de falar besteira. Pitágoras é 400, 500 anos antes de Cristo. 500 antes de Cristo. De quando é
o monge Guido Arezzo? O Guido Arezzo, ele é... Nossa, ele é bem pra cá. Então... Não, ele é Idade Média, né? Exatamente. Idade Média. Confirma aí, pra gente não falar. Em que ano nasceu o monge, ou viveu o monge Guido Arezzo, que estabeleceu o nome mais comum das notas musicais? Foi ele que inventou o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Uhum. Certo? Para quem não sabe, ele que inventou o nome das notas como nós conhecemos hoje.